Irmãos, irmãs, eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus e convidar a igreja a abrirem comigo a Bíblia lá em João, capítulo 8, Evangelho de João, capítulo 8. Leremos aqui os versículos 12 ao 20. João, capítulo 8, versículos 12 ao 20. Eu lerei aqui, os irmãos acompanhem a leitura do texto, da palavra do Senhor. Nós estamos falando um pouquinho sobre a declaração de Jesus. Às vezes, então, no texto de João, que Jesus se declara como o Eu Sou. E desta vez, então, encontramos Jesus dizendo que Ele é a luz do mundo. Texto de João, capítulo 8, versículos 12 ao 20, nos diz assim, palavra do Senhor. De novo, lhes falava Jesus, dizendo, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus, Tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes, Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então lhes perguntaram, onde está teu Pai? Respondeu Jesus, não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Vamos orar? Querido Deus, nós estamos prestando um culto de adoração ao Senhor. E agora, Pai, que nós nos acalmamos para ouvir a Tua palavra, pedimos, Senhor, que a nossa mente e o nosso coração estejam preparados como uma boa terra para receber a semente do Evangelho. Que o Senhor, Pai, através do Teu Espírito, nos prepare para isto. Repreenda, Senhor, a distração e tudo aquilo que venha roubar a preciosidade da palavra do Senhor em nós. Assim nós oramos, pedindo graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, é indiscutível a importância da luz. Evidentemente que, se por um instante a luz aqui fosse embora, todos perceberiam. Ela é nítida, onde a luz chega, então, ela é sentida. Mas também a ausência da luz é algo que incomoda. Ninguém gosta, em hipótese alguma, de estar permanentemente nas trevas, sem luz. Então, desta forma, é muito precioso aqui, é muito importante, significativo, quando Jesus, então, se apresenta como a luz do mundo. E ao dizer, eu sou a luz do mundo, ele está fazendo aqui uma afirmação da sua divindade. Jesus se apresenta aqui como Deus, como divino, aquele que é a segunda pessoa da Trindade, que inclusive acabamos de cantar e louvar, e dizer a Ele nós tributamos toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Mas também a expressão, eu sou a luz do mundo, reivindica aqui a autoridade de Cristo, e aponta diretamente para a verdade, de que Ele é o único capaz de romper as trevas do pecado. Ele é o único, não há outro, e dar luz e vida ao pecador. Ele mesmo vai afirmar isso no versículo 12, na segunda parte, depois de ele dizer, eu sou a luz do mundo, ele vai dizer também, quem me segue não andará em trevas. Jesus Cristo aqui está dizendo que ele rompe as trevas.
Evidentemente que os irmãos que já conhecem um pouco das Escrituras Sagradas, perceberam que todas as vezes que a Bíblia, então, menciona trevas, isto é relacionado ao pecado, a uma vida sem Deus, a andar neste mundo sem a direção do Senhor. E, ao mesmo tempo, quando a Bíblia nos diz acerca da luz, ela fala, então, da redenção, de vivermos não mais nas trevas do pecado, mas agora vivermos na luz da verdade. E Jesus, então, vai dizer, olha, quem me segue não anda em trevas, não anda em pecado, pelo contrário, tem a luz da vida. É interessante que Jesus faz esta declaração, quando ele está aqui no templo, lá no versículo 20, diz, proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo. Nós vemos um pouquinho antes que Jesus havia lidado com uma situação, com aquela mulher adúltera, e os irmãos conhecem muito bem este texto, porque alguns fariseus trouxeram, então, uma mulher apanhada em flagrante adultério, e colocaram diante de Jesus e citaram a lei. E disseram a Jesus, olha, a lei de Moisés determina que esta mulher seja morta, apedrejada. E o texto diz que Jesus escrevia no chão, e aí há muitas especulações do que Jesus estava escrevendo, mas isto não vem ao caso, certamente nunca saberemos. E Jesus então diz aquilo que todos nós conhecemos, quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E o texto então mostra que um a um, começando dos mais velhos, largaram as pedras no chão e se retiraram, porque certamente esta palavra de Jesus falou às suas consciências. Mas aqui, meus irmãos, nós não temos talvez nem o mesmo público que lidou com a mulher adúltera. Certamente aqui nós estamos falando de outra situação, visto que o ambiente agora do culto, do templo, melhor dizendo, Jesus está lidando com outros fariseus, com outras pessoas, que da mesma forma que estes, então, que estavam prestes a matar uma mulher, também se achavam agora sem necessidade da luz que Cristo diz ser. E é interessante, meus irmãos, que esta frase, eu sou a luz do mundo, consiste aqui no segundo eu sou. Primeiro, Jesus já havia falado ali no capítulo 6, que ele era o pão da vida. Agora, no capítulo 8, ele se mostra como a luz do mundo. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. Depois, no capítulo 10, Jesus vai se pronunciar como a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Também no capítulo 10, ele vai dizer, eu sou o bom pastor. Um pouquinho adiante, no capítulo 11, ele vai dizer que eu sou a ressurreição e a vida. E também ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, no capítulo 14. E, finalmente, no capítulo 15, ele vai dizer, eu sou a videira verdadeira. Evidentemente que estas declarações, todas elas, nós precisamos entendê-la como Jesus quis que nós a entendêssemos. Ela é uma metáfora, é uma figura, para nos levar a entender uma verdade. E qual é a figura, a metáfora, então, que nós temos aqui, quando Jesus se pronuncia, olha, eu sou o pão, eu sou a luz, eu sou a porta, e assim ele vai se pronunciando de forma figurada, para que a gente entenda, então, e perceba a grandeza do Filho de Deus. É exatamente isto que ele quer que nós entendamos. O apóstolo João, se você voltar um pouquinho, permanecendo aqui com uma marcação aqui, né, no capítulo 8, mas se você voltar lá no capítulo 1
versículos 4 e 5, o apóstolo, antes desta passagem, o apóstolo João, já havia usado a figura da luz para se referir a Jesus. Então, no capítulo 1, versículos 4 e 5, ele vai dizer assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Certamente, João não quer que a gente entenda apenas que está falando de luz, como chegar num quarto escuro e acender alguma luz e as trevas vão embora. Certamente não é isso a ideia do apóstolo. Mas ele está falando que Jesus Cristo, o grande eu sou, a luz do mundo, veio e se torna a luz dos homens, para que nós, então, sejamos libertos das trevas do pecado. Bom, eu creio que algumas verdades aqui acerca disso. Primeiro, o fato de que Jesus, ele mesmo se coloca aqui como a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. E é interessante que essa figura aqui da luz aparece na Bíblia muitas vezes, em diferentes contextos, em diferentes ocasiões. Algumas vezes, então, a importância simbólica muito grande. E que elas, então, são diretamente ligadas a Jesus. Por exemplo, quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, nós lembramos de algo lá no Antigo Testamento. E lá, então, aquilo que aconteceu em Êxodo 13, é exatamente do que Jesus está falando. Quando aquele povo sai do Egito, eles são libertos da escravidão do Egito, o texto sagrado nos diz lá em Êxodo 13, versículo 21, o seguinte: o Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Certamente nós podemos entender, quando Jesus se coloca aqui como a luz do mundo, é o fato lá no Antigo Testamento, de que aquela coluna de fogo foi uma presença permanente na vida daquelas pessoas. Assim como Jesus se coloca a luz, como luz aqui, para uma presença permanente em nossas vidas. Veja que ele vai dizer aqui no finalzinho do versículo 12, acerca daqueles que andam com ele, eles não andarão em trevas, diz Jesus. Pelo contrário, terão a luz da vida. Esta é a certeza que a gente tem. Esta é a certeza de que Jesus Cristo se mostra agora como luz, para que todo aquele que nele crê jamais ou de novo ande em trevas, mas seja guiado em toda a sua vida pela luz do mundo, Jesus Cristo. Mas é interessante também que um pouquinho antes, no capítulo 7, nós vemos Jesus ali a partir do versículo 10, na festa dos tabernáculos. E a festa dos tabernáculos é interessante porque eles se lembravam da coluna de fogo que os guiou no deserto. E não é sem propósito que logo após a festa dos tabernáculos, que aconteceu aqui no capítulo 7, a partir do versículo 10, Jesus venha e se mostre, olha, lembra que vocês comemoram a festa dos tabernáculos, que no deserto vocês foram guiados por uma coluna de fogo. Esta presença lá está aqui. Sou eu. Aquilo que era apenas uma lembrança lá, agora se materializou. A luz se torna entre os homens para dar vida a eles. E Jesus, então, os lembra acerca disto. Também, quando o serviço religioso, que é uma das coisas que eles lembravam também na festa do tabernáculo, quando o serviço religioso foi oficializado, regulamentado. Lembra que Deus, então, deu a Moisés algumas orientações. Olha,
lá no tabernáculo vai ter isto. Ele fala quais móveis deveriam ter no tabernáculo, como ele deveria ser, quais as divisões, e tudo isso, então, Deus orientou Moisés para que o povo, através disso tudo, se lembrasse de quem é Deus. E é interessante que dentro do lugar santo do tabernáculo havia um candeeiro de ouro puro, com 7 lâmpadas, que permaneciam acesas continuamente. Isso lá em Levítico 24. E esta festa do tabernáculo lembrava também desta luz acesa permanentemente, lembrando a todos acerca da presença de Deus com o seu povo. E Jesus, então, quando ele se mostra aqui como a luz do mundo, ele está trazendo a recordação destas pessoas acerca de tudo isto. Deus não havia dado a eles apenas naquele momento este sinal. Deus já havia colocado na história deles, na religião, no templo, estes sinais, para que quando o Messias viesse, a luz dos homens se manifestasse, eles a reconheceriam. Mas nós sabemos que não foi bem assim. Então, todos esses símbolos apontavam para Cristo. Todos eles, a luz das lâmpadas, do candeeiro de ouro, bem como a coluna de fogo, lá no deserto, prefiguravam Jesus Cristo, a luz dos homens. Jesus é a verdadeira luz que ilumina as nações. Veja, eu quero que você, se quiser acompanhar comigo, abra a sua Bíblia, lá em Lucas capítulo 2, no versículo 32, quando, do cântico de Simeão, logo após o nascimento de Jesus, Simeão, então, inspirado pelo Espírito Santo, quando ele toma aquela criança em seus braços, o menino Jesus, no versículo 32, ele vai fazer um pronunciamento acerca de Jesus. E ele diz assim, que Jesus, então, é luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Luz para revelação dos gentios. Assim é apresentado o Senhor Jesus. Então veja, esta declaração de Jesus não foi do nada, não foi por acaso, está solidamente fundamentada nas Escrituras Sagradas. Todos os judeus, por conta das Escrituras do Antigo Testamento, teriam todas as condições de reconhecer Jesus e de dizer, certamente, este é a revelação de Deus aos homens, a luz do mundo. E a luz mesmo é um designativo para Deus. A Bíblia sempre é frequente nos textos bíblicos, toda vez que ela menciona a luz, relaciona a Deus, a divindade, ao Senhor. Então, quando Jesus afirma aqui, diz, eu sou, ele está afirmando a sua divindade. Veja ali o capítulo 8 de João, o texto que nós estamos examinando, João capítulo 8, versículo 58, lá no finalzinho de João, João capítulo 8, versículo 58, Jesus diz o seguinte, respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Esta, inclusive, você deve ter percebido que na sua Bíblia, essa expressão aparece em letra maiúscula, porque é exatamente o designativo para Deus. Jesus diz àqueles judeus, olha, antes que Abraão existisse, eu já existia, eu sou. Eu sou o que sou, foi aquilo que ele falou lá na sarça ardente para Moisés. O Senhor Jesus, então, se apresenta aqui como a verdadeira luz, como o Deus encarnado, o Deus Filho encarnado entre nós.
ele é a luz que brilha no meio da humanidade pecadora. A humanidade que merece o juízo de Deus. O Senhor se manifesta para nos salvar e nos livrar do juízo vindouro. Ele é a luz que de fato ilumina todos aqueles que estão em trevas espirituais, que caminham por este mundo, sem atentar que um dia terão que prestar contas dos seus atos, dos seus pecados, diante de Deus. Ele é a luz que faz com que as pessoas enxerguem os seus próprios corações através desta luz e se rendam ao Senhor Jesus como Salvador e Senhor. Mas veja, o texto nos mostra que nem todos seguem a luz do mundo. O capítulo 8, que nós estamos vendo, versículo 13, vai nos dizer o seguinte: após Jesus se declarar como a luz do mundo. Então lhe objetaram os fariseus. E a gente pode pensar sempre os fariseus. Tu dás testemunho de ti mesmo. Logo, teu testemunho não é verdadeiro. Lembrando que, um pouquinho antes, no começo do capítulo 8, eles invocaram a lei também contra o pecado daquela mulher, sem levar em conta os seus próprios corações em trevas. E, novamente, eles invocam a lei aqui. E eles vão invocar a lei acerca do testemunho. E, dessa vez, eles acusam Jesus de dar testemunho de si mesmo. Você afirma ser a luz do mundo. Você afirma ser o eu sou. Os tribunais judaicos, os tribunais de Israel, não permitem que se testemunhe de si mesmo. Você não pode dar testemunho acerca de si mesmo. Esse é o argumento, então, que eles têm contra Jesus. Mas a questão é, a luz precisa de testemunho? A luz por si só, e é exatamente esta a resposta que Jesus primeiramente dá a eles. A luz por si só não precisa de testemunho. Todos podem enxergar a luz. A luz não precisa provar que ela existe. Ela é auto-argumentativa. Ela existe. É fato. E Jesus, então, vai nesta direção. Se alguém aqui fosse cético em relação à luz, e desligaríamos tudo e acenderíamos a luz, e a luz por si só seria um testemunho suficiente. Ela não precisa de mais testemunhos. Os únicos que não conseguem ver a luz são os cegos. Então Jesus, a partir do versículo 14, ele vai começar a responder os fariseus ali, dizendo assim: respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Então Jesus inicialmente está dizendo para eles: olha, se eu me identifico aqui, se eu me apresento como a luz do mundo, a luz não precisa. A luz não precisa de qualquer tipo de prova. Eles desejaram usar a lei para condenar a mulher, e eles desejaram aqui usar a lei para pegar Jesus em uma armadilha. E Jesus, então, usa a lei, assim como ele usou lá, ele usa a lei aqui para responder àquelas pessoas. Veja aí, a partir do versículo 15. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Então ele já coloca mais alguém no testemunho. Ele fala o seguinte: olha, a afirmação de que eu sou a luz não é suficiente para vocês, porque vocês são cegos. E de fato, cegos não podem ver a luz. Muito bem. A lei, então, estabelece que pelo testemunho de 2 ou 3, toda a verdade se estabelece. Jesus diz, então, sou eu e o Pai. E ele vai dizer aqui, não sou eu só, porém eu
e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo. Jesus está dizendo, olha, a luz é a luz. Ela por si só é um testemunho. Mas não é suficiente para vocês? Porque vocês estão cegos? Eu testifico de mim mesmo. E o Pai que me enviou também testifica de mim. Então, desta forma, Jesus cita o que está lá em Deuteronômio 17, lá em Números 35, ele evoca aqui, então, dizendo o testemunho de 2 pessoas é suficiente. Precisavam de 2 pessoas, 2 testemunhos para validar um julgamento. E Jesus tinha essas 2 testemunhas. Ele próprio, como luz, e o testemunho de seu Pai. Se você abrir lá em João, capítulo 5, voltando aqui alguns versículos, versículo 37, ele vai até o 47, mas nós vamos ler aqui o 37. O versículo 37, Jesus vai dizer o seguinte, o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Então, Jesus vai argumentar isso até o versículo 47, que o Pai, o Deus Pai, é que dá testemunho dele. E ele também, como a luz, é um testemunho. Veja, os fariseus diziam conhecer a lei de Deus, mas não conheciam o Deus que fez a lei. E Jesus vai dizer isso no versículo 14. Eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Os fariseus conheciam a letra da lei. Mas os fariseus não conheciam o Deus que estava por trás daquela lei. Os fariseus não tinham qualquer relacionamento de fé genuína, verdadeira, transformadora com este Deus. E Jesus o desmascara ali, naquele momento. A palavra do Senhor não habitava em seus corações. Voltando ali ao capítulo 5, no versículo agora 38, o texto diz o seguinte, Jesus Cristo fala àqueles fariseus o seguinte, também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Aqueles homens, então, conheciam a lei, mas não conheciam o Senhor. Talvez seja também uma realidade em nossos dias. Quem sabe, nós também estamos às voltas com situações dessa natureza. Talvez pessoas que conheçam o Evangelho, que conheçam até muitas coisas acerca da palavra de Deus, se lhe for perguntado, então, onde Jesus nasceu, ela tem a resposta na ponta da língua. Se for perguntado a ela, então, acerca dos 10 mandamentos, quem sabe ela consiga até mesmo recitá-los, ou a maioria deles. Se lhe for perguntado, então, acerca de algumas verdades que a Escritura Sagrada nos traz, talvez ela possa responder com extrema habilidade. Mas a Bíblia nos alerta de que há pessoas que possam ter todo este conhecimento teórico, mas os seus corações estão longe da luz, andam ainda nas trevas do pecado. Isso é possível, e realmente foi isto, então, que nós vimos acontecendo ali na vida dos fariseus. Então, essa frase de Jesus, no capítulo 8, versículo 12 de João, vai trazer aqui aquela velha divisão que nós sabemos. Os opostos, os caminhos opostos entre si. Vai nos informar de que há, de fato, 2 grupos de pessoas.
vai nos dizer que há aqueles que andam nas trevas e há aqueles que seguem a luz. Jesus vai deixar isso muito claro. Quem me segue não andará nas trevas. Ele deixa claro, então, que há pessoas que não é o caso de viverem na penumbra, naquele chamado lusco-fusco. Não, Jesus nos diz que há pessoas que andam nas trevas e há pessoas que andam na luz. Não há meio termo, não há penumbra, não há lusco-fusco, não há luz, um pouco de luz, alguma fresta, algum clarão que satisfaça. Ou você está nas trevas, ou você está na luz. Não há meio termo. Os que seguem a luz do mundo recebem a garantia de que não andarão mais nas trevas, mas terão a luz da vida. Meus irmãos, a coluna de fogo lá no deserto, o candeeiro de ouro no tabernáculo, de onde então esta festa dos tabernáculos lembravam os judeus, nos mostram agora algo muito mais precioso, de alguém que veio para iluminar a alma dos homens, de nos tirar do pecado e nos transportar para o reino do amor de Deus. Eu quero fazer aqui algumas aplicações, uma conclusão da seguinte pergunta: qual a importância de crermos em Jesus como a luz do mundo? E a Bíblia nos responde: por ser Jesus a luz do mundo, as Escrituras Sagradas nos dizem que ele vence as trevas do pecado. Talvez você entrou aqui esta noite lidando com situações desta natureza. Talvez há coisas na sua vida que você sabe que tem te aprisionado. O autor de Hebreus, lá no capítulo 12, ele diz que nós podemos ser aprisionados por pesos e pecados. E é uma prisão. As Escrituras nos falam, então, que Jesus Cristo vence as trevas do pecado. Há esperança. Há esperança, porque nós temos a luz do mundo. Veja, Paulo vai falar sobre isso lá no capítulo 5 de Efésios, no versículo 11. E ele vai nos esclarecer, então, o que são essas trevas do pecado. Quais são essas obras das trevas, melhor dizendo? No capítulo 5, versículo 11, ele nos esclarece dizendo: e não sejais infrutíferos, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Quais são as obras das trevas? E Paulo nos responde lá em Gálatas 5:19, dizendo que as obras das trevas são os pecados. Os pecados. E como Jesus derrota as obras das trevas? E ele vai dizer que Jesus derrota as obras das trevas, o pecado em nossa vida, através de sua obra expiatória na cruz do Calvário. Você já tem isto? Você já foi iluminado em sua alma pela luz do mundo? Ou ainda tem seguido as obras das trevas do pecado? E o que acontece quando um pecador é perdoado? A Bíblia nos esclarece também que o pecado é vencido em sua vida. Há esperança. O pecado é vencido em sua vida. Na vida do jovem, do adolescente, na vida do homem adulto, da mulher adulta, na vida da criança. Muitas vezes pessoas escravizadas pela pornografia, pessoas escravizadas pela ganância. A esperança que nós temos é que o pecador perdoado, ele pode ser liberto. Ele pode ser liberto das trevas do pecado. Veja que ele é liberto da condenação do pecado. Ele é liberto do poder do pecado.
e ele é liberto finalmente na glória, será liberto da presença do pecado. O pecado na vida do pecador, redimido, não mais o levará para o inferno, mas pelo contrário, ele se encontrará com o Senhor Jesus. Sua vida com Deus é restaurada, de maneira que ele passa a praticar as obras da luz. Mas também, meus irmãos, por ser Jesus a luz do mundo, ele não só vence as trevas do pecado, mas as Escrituras também nos ensina que ele vence as trevas da ignorância e da superstição. É isso que ela vai nos dizer. O que gera a ignorância? O que gera a superstição no coração do homem? E a Bíblia vai nos explicar lá em 2 Coríntios, capítulo 4, cujo texto eu chamo a atenção para os irmãos acompanharem comigo, de algo maravilhoso que a luz do mundo faz no coração de um homem e de uma mulher redimidos. Capítulo 4, 2 Coríntios, versículos 3 e 4, ele vai dizer o seguinte: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Veja que o que Paulo está nos explicando aqui, nos ensinando, que enquanto Cristo Jesus, a luz do mundo, não vem ao coração do pecador, ele continua escravizado à ignorância, à superstição e à morte. O Deus deste século lhe cega o entendimento, ele ouve, mas o seu coração está embotado pelo pecado, está escravizado pelo pecado, e ele não consegue, então, por si só, se libertar dele. Como Jesus derrota isto? E a Bíblia nos ensina, ele como bom pastor, lá no capítulo 10 de João, no versículo de número 3, como bom pastor, ele nos guia por novos caminhos. Veja aqui capítulo 10, versículo de número 3. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. É isto que Jesus faz. E por último, meus irmãos, ele transporta o pecador do império das trevas para o reino do seu amor. Ele transporta aquele que está nas trevas. Talvez foi esta a sua experiência. Talvez isso já tenha acontecido com você. Ou quem sabe você entrou aqui esta noite e ainda não. Você ainda continua preso ao império das trevas. Por ser ele a luz do mundo. As Escrituras Sagradas nos diz que ele pega o pecador, liberta o pecador do império das trevas e leva para o reino do seu amor. E como as trevas se manifestam? Elas se manifestam como um império. Veja que Paulo vai falar sobre isto, né? Lá no texto de Colossenses 1,13, que ele diz assim, ele nos libertou do império das trevas. Então veja, as trevas se manifestam como império. Ela escraviza os seus súditos. Ele liberta do império das trevas. E ele, a luz do mundo, transporta para o reino do Filho do seu amor. É desta maneira. É desta maneira. Como Jesus derrota as trevas da morte. E a Bíblia explica. Manifestando o reino do Filho do seu amor. Irmãos, eu quero concluir aqui perguntando para você e para mim. Você já é um filho da luz? Você já é um filho da luz? Você já tem um relacionamento firme com a luz do mundo? Os passos que você dá, o caminho que você anda, é aquilo que o Salmo 119, versículo 105 diz, luz para os meus pés é a tua palavra.
lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É assim a sua vida? Ela manifesta a luz de Cristo? Os seus pensamentos, os seus desejos, de fato manifestam a luz daquele que se manifestou como a luz dos homens? Neste momento nós vamos participar da ceia. Nós vamos dizer aqui a luz do mundo, Jesus Cristo, que nós pertencemos a Ele. Que o nosso andar, o nosso pensar, refletem a luz que Ele colocou em nossos corações. E eu convido você a que neste momento se prepare para participar da ceia do Senhor. E desta forma, eu peço que você feche seus olhos. Nós vamos nos preparar para a ceia do Senhor, para o momento que nós participamos juntos do pão e do cálice, do corpo e do sangue de Cristo. Feche seus olhos, vamos orar. Pai Celestial, nós estamos aqui reunidos nesta noite e pedimos, Pai, em nome de Jesus, nós vamos participar do pão e do cálice. Aqueles que já um dia sinalizaram, Pai, que creem no Senhor, que receberam a luz do mundo em seus corações, participarão desta mesa com alegria, com a certeza de que as trevas dos nossos corações foram vencidas pela luz do mundo. Na certeza, Pai, que ao comer o pão e tomar o cálice, nós estamos nos apropriando, nós estamos nos enchendo de graça e misericórdia vindas da parte do Senhor. Na certeza, Pai, que nós nos alimentaremos do Senhor Jesus. Na certeza de que seremos fortalecidos na fé e de que nossos passos serão guiados no bom caminho. Prepara-nos, Pai, perdoa os nossos pecados. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.